Olá, olá, bom dia, né? Para quem vai ver esse vídeo depois, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um trecho aí da leitura do William O'Hanlon, tá? Então eu reservei aqui 30 minutinhos, até para quem vai ver esse vídeo depois não ficar muito extenso. Então vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Lembrando que, deixa eu tirar aqui as miniaturas. Ok. Lembrando que eu comecei lendo esse livro no YouTube e depois eu deixei ele restrito, né, no meu canal no YouTube, e aí depois eu deixei ele restrito apenas aos alunos da formação, né? Então vamos seguindo aqui. Nessa retomada, nós lemos o capítulo 4, Comunicação Paralela, e nós chegamos aqui no capítulo 5, Implicação, né? E aí, no encontro passado, nós conseguimos ler tudo, né, referente ao capítulo de implicação e perceber como que o Erickson fazia esse jogo, né, esse jogo de deixar algumas mensagens implícitas, né, tanto na sua organização verbal, né, na sua comunicação verbal, como também na comunicação não verbal, tá? Eu só estou buscando aqui diminuir essa janela e não estou conseguindo. E deixa eu ver se eu consigo assim. Foi. Pronto. E aí a gente foi e viu depois, né, as intervenções no enquadramento, né? Só que aí a gente viu tá aqui, ó, são quatro categorias para o ralo, né? No caso do enquadramento. A diferenciação entre fatos e significados, os elementos dos marcos, os elementos dos significados agregados e a distinção entre desenquadramento e reenquadramento. Então, a gente já viu fatos versus significados, né? Então, o fato é o que acontece, o significado é aquilo que a gente atribui ao que aconteceu, e a gente já viu os elementos do enquadramento, né? Então, como é que a gente enquadra as experiências que a gente tem. E aí agora a gente vai aqui para elementos dos significados agregados. Então, bora lá, né? Tá aqui, ó. Elementos dos significados agregados, que é o terceiro item, né, dessas quatro divisões que o Hanlon propôs para as intervenções no enquadramento. Então, vamos aqui para o terceiro item. Expomos a seguir a enumeração e o exame nos diversos elementos e significados agregados. 1. Atribuições. Isso supõe atribuir alguma qualidade, característica ou relação aos dados. Suas variantes incluem atribuições causais, a ideia de que está diante de uma causa ou efeito. Por exemplo, ela me deixa louco, né? Como se o estado, né, de loucura, entre aspas, fosse atribuído a ela. Então é uma coisa de causa e efeito que não faz sentido, né, no final das contas. Não posso por causa dos meus antecedentes, né? Então, causa e efeito, né? Então, não posso por causa dos meus antecedentes. Então, esses são os elementos agregados, né? Atribuições causais, no caso. Então, tanto a pessoa traz esse discurso, você reconhece essas atribuições, né, como um enquadramento, para que depois você proponha o reenquadramento, como também isso já pode ser conduzido para um reenquadramento dentro dessas estruturas. Só que como o reenquadramento é só o tópico seguinte, é enquadramento e reenquadramento, então vamos apenas ler aqui como enquadramento, tá? Então as pessoas trazem esse tipo, os clientes, pacientes trazem esse tipo de enquadramento para você, tá bom? B. Atribuições de intenções, motivações, finalidades e função. Ideia de que há razões por trás das ações e da experiência. Por exemplo, ele só fez isso para me aborrecer. Talvez eu queira me punir a mim mesmo, né? Então é como se a pessoa já trouxesse na fala dela
uma espécie de enquadramento, né? Ela está trazendo esse enquadramento do tipo, olha, existe algo por trás aí que eu não consigo enxergar. C. Atribuições de traços de personalidade. Sim, só um detalhe, tá? Nesse B, Adame, se tiver mesmo, tudo bem. Só que aí você pode trabalhar para lidar com isso que está escondido ou não. Só saiba que aí existe um enquadramento, né? E que pode acontecer uma retroalimentação. Ou seja, em vez da pessoa querer de fato organizar aquilo, ela fica apenas procurando uma causa, né? Então, ela, às vezes vem para terapia, pessoas que enquadram as experiências desse jeito, às vezes ela vem para terapia não para encontrar leveza naquilo que está vivendo, mas sim para descobrir a causa, né? Então, é tipo assim, eu não quero, implicitamente ela está me dizendo, eu não quero lidar com isso de outro jeito. Eu só quero justificar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo. Então, é um desafio, né, de você reenquadrar isso, tá? Mas vamos seguir. Então, atribuições e traços de personalidade, caracterização. Ideia de que as pessoas possuem qualidades interiores de natureza psicológica ou emocional. Exemplos: ele é preguiçoso, acho que sou louco. Né? Então, são atribuições, né? O traço de personalidade, loucura é um traço de personalidade, preguiçoso, né? É uma atribuição, é uma caracterização. Então, é quando é, dado essas qualidades interiores, né, de natureza psicológica ou emocional, falando tanto de outra pessoa quanto de si mesmo. Isso é um enquadramento. E, por último, a atribuição de experiências internas a outras pessoas, a chamada leitura da mente, né? Isso também a gente já trabalhou lá nos padrões de comunicação ericksoniana. Ideia de que se conhecem os sentimentos, os pensamentos ou a experiência de outra pessoa. Exemplos: ela está zangada, eu sei que você está sentado ali julgando-me, né? Então é quando a gente tem a ousadia de achar que a gente consegue ler a mente da outra pessoa, né? Beleza. Então, dentro dos elementos e significados agregados, o Ohana dividiu em atribuições, classificação e agrupamento, avaliações, conclusões e metáfora. E aí, só depois que ele vai trazer o desenquadramento e reenquadramento, né? E depois exemplos aqui, ó. Aí fecha o capítulo. Isso. Então, vamos ver o item 2 aqui, tá? Então, classificação e agrupamento. Isso supõe categorizar, coligir e diferenciar os dados. A. Classificação. Atribuição de um elemento a uma classe de elementos. Por exemplo, ele é americano. A conotação positiva é um tipo de reenquadramento, né? Então, dá uma classe de elementos, né? Tipo, ele é americano, como se isso já dissesse o que todos os americanos fazem, sentem, pensam, falam, né? A conotação positiva é um tipo de reenquadramento, né? Então, estou classificando a conotação positiva como um reenquadramento, tá? Designação, atribuição de um rótulo a uma experiência ou um elemento. Exemplos: isto é jazz, meu nome é Bill. Então, são rótulos, né, que você atribui a uma experiência ou um elemento. Ah, mas se eu digo meu nome é Bill, isso é natural, né? Eu estou me apresentando. Sim, mas não deixa de ser um rótulo. E aí você pode transcrever essa ideia da designação para outras coisas, principalmente quando a pessoa está falando sobre o que ela quer trabalhar através da hipnose, né? Porque aí ela está te ajudando, quando ela está falando, ela tá te entregando como é que ela enquadrou aquela experiência. Por isso que é muito importante ouvir com detalhes, porque a gente só vai reenquadrar se a gente tiver muita clareza de como foi que a pessoa emoldurou, como que quadro que ela colocou ali em torno daquela imagem, né? Daquela experiência. C. Generalização. Quando se diz que um ou vários elementos constituem um grupo maior ou toda a classe de elementos. Exemplos: ela sempre chega atrasada, já lhe disse isso 1 milhão de vezes, né? Então, são generalizações, todos os homens são iguais, é, é,
As pessoas nunca fazem o que deveriam, enfim, né? São generalizações, tá? Então, essas generalizações, de novo, são pistas para você entender como foi que ela enquadrou aquela experiência, para quando você chegar no processo de desenquadramento e reenquadramento, você ter material para fazer isso. D. Adjetivos caracterizadores conferem uma qualidade a alguma experiência. Exemplos: foi uma ideia brilhante, foi inábil da sua parte agir assim, né? Então são adjetivos, né, que você vai atribuindo, aqui no caso brilhante, aqui inábil, né? São adjetivos que você vai atribuindo que caracterizam a experiência. Lembrando que é muito comum quando as pessoas realmente fazem um processo de enquadramento em torno de uma experiência, elas repetirem, elas repetirem aquele adjetivo com regularidade durante a própria sessão, né? Então é uma pista mais clara para você ir pegando uma espécie de caminho, né? De rota para lidar com aquela experiência, tá? E equivalências disse que uma experiência é idêntica a outra. Exemplos: amar é nunca ter de dizer não. O silêncio é a admissão da culpa. Então, são formas, né, aí de você criar equivalências, né? Tipo, amar não é só isso, né? Amar não é só nunca ter de dizer não, mas dessa forma aqui ela está equivalente, como se uma coisa fosse a outra e vice-versa, né? O silêncio é a admissão da culpa. Será realmente, né, que todo silêncio é admitindo culpa? Então, essas que aí também guardam uma generalização, né? Mas enfim, essas equivalências também vai percebendo, porque é como eu estou explicando, vai ficando cada vez mais fácil você desenquadrar se você entender que enquadramento foi colocado. Então, se foram equivalências, aí você vai desenquadrando dessa forma que eu acabei de falar, ou através de metáforas, né? Eu acabei de dizer assim, será que todo silêncio é admissão de culpa, né? Não tem nenhum outro silêncio que seja diferente? Ou através de metáfora, através de anedota, em que você conta que uma pessoa olhava para o outro, que ela mantinha silêncio sempre porque e ela sempre entendia como admissão de culpa e tal e tal. E aí de repente, isso é uma anedota, né, por exemplo. E aí de repente a outra pessoa percebeu que aquele silencioso não era o silencioso de culpa, mas porque ele estava com dor de dente e não conseguia falar, por exemplo, né? Então é uma anedota que fala que o silêncio pode significar uma dor de dente e não a admissão de culpa. Então, percebe que você vai entendendo como foi que a pessoa enquadrou a experiência para você poder desenquadrar e reenquadrar, tá? Vinculação. Disse que dois ou mais elementos estão associados. Exemplos: estes pratos são do mesmo jogo. Isto é exatamente como meu último ataque de nervos. Então, vinculação é muito semelhante à equivalência, né? A diferença é porque a equivalência, uma coisa é idêntica à outra. E a vinculação, você acaba, colocando dois ou mais elementos associados, né? Então, os pratos do mesmo jogo, isso que está acontecendo é exatamente como o último ataque de nervos. Então, aqui também tem uma equivalência essa do ataque de nervos, né? Então, vinculação é que pode ser mais de um elemento, né? Um ou dois ou mais elementos, perdão, e que estão associados e não necessariamente equivalentes. E separação são estabelecidos limites e sequências, exemplos. Ele me agrediu primeiro. Hoje é o primeiro dia da primavera, né? Então, é você separar a experiência, né? Como se eu pudesse agredir de volta porque ele me agrediu primeiro. Hoje é o primeiro dia da primavera, né? Eu vou separando essas experiências, estabelecendo limites e sequências. Então, se a pessoa traz muitas separações, você sabe que o desenquadramento é fazer algo que esteja mais unido, mas vai ser sempre o oposto, tá? Do que ela apresenta naturalmente.
Beleza. Daí nós temos as avaliações, ó, que é bem curtinho. Avaliações. Atribui-se um valor ou formula-se um julgamento acerca dos méritos ou da importância de algo ou alguém. Por exemplo, por hora isso não tem importância. Foi uma experiência muito valiosa para mim, né? Então é quando você atribui valor mesmo, né, à experiência. E as conclusões, ó, ou implicação ou significado. Tira-se uma conclusão sobre o significado ou a implicação de uma experiência. Exemplo, sua presença na terapia indica que ele está comprometido com o casamento. Não necessariamente, mas é uma conclusão. E essas conclusões podem ser organizadas em torno de prognósticos também, né? A ideia de que se conhece o futuro. Exemplos. Ela nunca vai chegar a nada, mais cedo ou mais tarde ele vai pagar por isso. Então, são conclusões, né, que se acredita ter em torno dos esforços feitos naquele momento. Isso também é muito rico para você entender como que a pessoa enquadrou, né, essa conclusão, para que você ajude ela a desenquadrar. E para a gente terminar esse texto, então, metáfora, né, o 5. Imagem ou frase utilizada para descrever ou comunicar uma experiência de maneira não literal. Então, tem as analogias, os enquadramentos metafóricos, tem a metáfora em si e só. Analogias. Uma coisa assemelha-se à outra. Exemplo, seu filho realmente se parece com seu marido. Sinto como se estivesse num poço profundo e escuro. Então, bem claro, né? Então, são metáforas aqui bem claras, né? Comparações, analogias, né? Um se assemelhando ao outro. Enquadramentos metafóricos, quando há uma imagem implícita em determinada descrição. Minha mente viajava a uma velocidade de 1 quilômetro por minuto. Então, a imagem implícita é que a mente está muito rápida, né? Por exemplo, eu estava a milhões de quilômetros de distância. Nesse exemplo, aparece o marco de enquadramento dos pensamentos como viajantes, né? É, esse reenquadramento metafórico é muito útil para a gente ou pegar o que o paciente traz e reenquadrar, ou até mesmo criar um enquadramento metafórico para aquilo que ele está vivendo. Isso é muito legal, pessoal. Isso cria mais conexão, cria mais rapport, isso aprofunda o processo terapêutico, né? Então, quando você diz exatamente o que a pessoa está te dizendo, você devolve para ela em enquadramento metafórico, ela fica com a sensação de que você está compreendendo e ela fica e ela vai te dar mais material ou ela vai confiar mais no processo. Então, isso é bem fortalecedor para o processo terapêutico, trabalhar com enquadramentos metafóricos. E a metáfora narra-se uma história caracterizada pela descrição de uma ação com começo, meio e fim. Exemplo: certa vez um homem quis descobrir se os computadores podem pensar como seres humanos. Reuniu então os melhores programadores e equipamentos e fez com que eles se empenhassem na tarefa de responder sua dúvida. Quando tudo estava pronto, ele teclou a seguinte questão no computador: você pode pensar como um ser humano? Instantes depois, a impressora devolveu. E isso me faz lembrar uma história. Então, isso é uma metáfora, né? É, inclusive lembrando que só seres humanos, né, podem fazer isso, assim, metaforizar. Então é bem interessante, né, essa linha. E e as metáforas têm efeitos terapêuticos bem interessantes. Às vezes o paciente já te traz uma metáfora, às vezes não. Às vezes você tem que construir com ele ou você tem que construir para ele. E aí, como a gente ainda tem um tempinho, vamos ver logo desenquadramento e reenquadramento, que aí no próximo encontro a gente faz apenas os exemplos desse capítulo. Então, desenquadramento e reenquadramento, vamos lá. Ao reportar suas queixas ao terapeuta, os pacientes falam tanto dos fatos como dos significados agregados. Falamos isso lá no início do capítulo, né? A diferença de um para o outro. Se o terapeuta questionar direto ou indiretamente os significados que os pacientes associam às situações, mas não fornecer um novo enquadramento, então se trata de um desenquadramento. Então, se a gente só questiona, a gente está desenquadrando. Quando eu falo todo silêncio
é, é, é uma confissão, né, de culpa, se eu só questiono, eu tô só direto ou indiretamente, né? Eu estou só desenquadrando, tá? Estou só construindo um desenquadramento ali naquela experiência. A própria pessoa pode dar um reenquadramento ou não, tá? Deixe-se que o paciente crie ou descubra significados alternativos. Acabei de falar isso, né? Ou aceite a situação sem nenhum significado específico. Se o terapeuta fornecer um enquadramento ou um significado novo ou alternativo para a situação, também nesse caso, direto ou indiretamente, tem-se um reenquadramento. Então é simples, né? A diferença. Desenquadramento é quando você simplesmente questiona, simplesmente abala as estruturas do enquadramento anterior. E reenquadramento é quando você propõe uma nova forma, direto ou indiretamente, do paciente lidar com aquilo. Pela modificação dos elementos dos significados agregados que os pacientes transmitem juntamente com os fatos e sua situação, seja questionando, seja lançando dúvidas sobre os enquadramentos vigentes, seja ainda proporcionando enquadramentos alternativos, o terapeuta pode buscar um novo enquadramento que viabilize melhor a intervenção terapêutica ou eliminar o enquadramento problema, entre aspas, de maneira que não reste nenhuma dificuldade por resolver. Então, é isso, assim, ora você vai fazer reenquadramento seguido de desenquadramento, ora você vai fazer só desenquadramento, ora você vai fazer só reenquadramento, né? Depende muito do que você vai trabalhar ali e com quem você vai trabalhar e qual a proposta de trabalho, né? Se você me perguntar, Adam, você proporcionalmente utiliza mais o quê? Eu me sinto muito confortável em trabalhar desenquadramentos, né? Mas em alguns momentos também, em menor proporção, eu proponho reenquadramentos, certo? Então tá aqui exemplos e análises. Vou deixar aqui pendente, né? Porque a ideia é que a gente veja isso com calma e nós só temos aí 6 minutinhos do tempo que eu reservei, tá? Então vou encerrar por aqui. Vamos testando esse formato, né? Semana passada nós fizemos aí um intensivão de segunda a sexta. Agora nós vamos testando esse formato de nos encontrarmos algumas vezes e nesse modelo, né, de apenas 30 minutinhos para a gente ser prático, rápido e objetivo. Combinado? Então, valeu e até o próximo encontro. Um abraço.